Agora vamos ao Novo Testamento. Por que Paulo falou essa passagem tão emblemática? Vamos lembrar que Paulo estava lidando com a cidade de Corinto. E eu gosto de explicar muito isso dentro. Eu dou uma aula de 2 horas dentro de Corinto. Eu dei uma aula agora para um grupo em Corinto, nessa viagem que eu estava. Passei um sábado inteiro em Corinto, explicando toda a carta de Paulo, porque ele falou. No topo de Corinto ali, no topo, tinha o templo da deusa Afrodite. Para quem não sabe, explica o que é Corinto, a cidade. Ah, tá. Corinto, porque eu tenho uma coisinha que eu vou falar, que os corintianos vão brigar comigo, mas paciência. Senão vão achar que é Itaquera, não é o original. Que Corinto é uma cidade, um porto, mas foi bom você falar, Clécia, que essa é a vantagem do jornalista. Às vezes fala tecnicamente, calma, o povo não vai entender isso. Era uma das cidades mais promissoras da Grécia Antiga e da época greco-romana também. Tinha um istmo ali, um porto de Corinto, era um dos principais da Acaia, daquela região ali. E era uma cidade proeminente. Acredita-se que Corinto teria uns 300 a 500 mil habitantes. Isso na época do primeiro século, gigantesco. Né? Era uma Pequim da vida, não é? E Paulo morou em Corinto, acho que foi 1 ano e meio ou 2 anos, ele ficou lá em Corinto, pregando ali. Só que era uma cidade muito complicada. Diógenes, aquele famoso filósofo que saía com a lamparina acesa durante o dia procurando um homem justo e nunca encontrou, Diógenes foi pregar o cinismo aqui é a filosofia da austeridade, da moralidade, em Corinto. E é por isso que eu falei que os corintianos vão ficar brigados comigo, porque existia uma expressão na época, que era a expressão corintianizar, que era uma expressão que significava ser uma pessoa de mau caráter. Uma pessoa que vai hoje te é assim, né? Geralmente é assim. Olha, né? Você que falou. Jean, aí o cara... Eu não tenho nada a ver com isso. Aí, Jean. Eu sou atleticano não praticante, eu tô fora dessa aí. Mas é verdade, essa expressão corintianizar, eu só não sei agora falando sério, eu até queria fazer essa pesquisa, se você souber, de onde vem o nome do time Corinthians. Também não sei. Eu também não sei, de boa. Agora, dá uma pesquisadinha pra gente aí no Google, se tem alguma coisa a ver com a cidade de Corinto. Então, nessa cidade tinha o templo da deusa Afrodite, ela tinha 1000 prostitutas, que não ficavam no templo, ficavam na cidade seduzindo os homens para ter dinheiro para o templo. E a deusa Afrodite é a deusa do amor. O amor promíscuo, o amor sexual erotizado, aquela coisa toda. Por isso que Paulo vai escrever todo um poema sobre o amor em 1 Coríntios 13. E havia muitas sacerdotisas que elas se prostituíam e previam o futuro. Tá certo? E muitas dessas mulheres acabavam assim, as religiões mais conservadoras, como a sinagoga, não deixava as mulheres falarem, porque essas sacerdotisas de Afrodite, elas dominavam o culto, elas entravam em transe, muitas vezes transe, elas ficavam êxtase, sabe? Começavam a falar e ninguém mais falava. Então, olha o que Paulo falou assim, ele falou assim, eu proíbo as mulheres de falarem. Olha como é que ele está o texto dele. Não permite que a mulher na igreja não fale nada, porque lhes é proibido. Paulo não estava falando assim, porque o Senhor assim ordenou. Ele estava falando uma situação típica. Seria a mesma coisa, eu quero só que vocês me dêem um feedback, se está sendo clara a minha resposta, de eu falar assim, não dirija com 17 anos, não permita que os jovens de 17 anos dirijam carro, porque lhes é proibido. Se eu estou falando isso, é porque eu estou numa realidade brasileira que você não pode dirigir carro antes de 18 anos. Aí, daqui a 2000 anos, alguém com a mentalidade americana, que já pode dirigir a partir dos 16, fala assim, que absurdo, Rodrigo proibiu os jovens de dirigir. Não, eu estou falando de uma situação daqui do Brasil que os jovens não devem dirigir porque é contra a lei. Então eu falo assim, Igor, não deixe os jovens dirigirem porque isso é proibido para eles, vai dar problema. Então Paulo na igreja falou assim, não permitam que as mulheres falem porque lhes é proibido. Agora a prova maior, que essa não era uma sanção para toda a igreja, está no fato de que Paulo tinha entre os contribuintes dele, Áquila e Priscila, Lígia. E Lígia e Priscila eram mestras nas igrejas. Elas eram líderes de igreja. A carta de João, o apóstolo João, a segunda ou terceira carta dele, ele fala o seguinte, a eleita, amada senhora, ele está dirigindo a uma líder de igreja. Tá certo? Então, ali é uma situação específica de Corinto,
que eu ignoro a coisa e pego por toda a Bíblia. E se a Bíblia realmente proíbe a mulher de atuar, então nós temos um problema muito sério, porque se Paulo proibiu as mulheres de falarem na igreja, o que eu faço com Lídia? O que eu faço com Priscila? O que eu faço com Maria Madalena? Que Maria Madalena, ela se assentava aos pés do Senhor quando Marta estava brigando, e essa expressão idiomática, se sentar aos pés, é para aprender como discípulo. Paulo se sentava aos pés de Gamaliel. Então Maria Madalena tinha um status de discípula de Jesus. Foi a primeira a ver o Senhor ressuscitado, e foi noticiar isso aí. Então eu acho muito perigoso, por um lado, aqueles que acusam a Bíblia de machismo por tirarem a Bíblia fora de contexto, e aqueles que, para talvez ler a Bíblia fora de contexto, querem impor à Bíblia uma política que não lhe diz respeito. Não sei se eu